produção. Vamos agora examinar mais rigorosamente como uma mudança nos recursos, mantendo os preços dos tecidos e alimentos constantes, afeta a alocação desses fatores de produção em setores e como isso afeta as respostas, portanto, as respostas de produção. O emprego agregado de mão de obra para capital, L dividido por K, pode ser escrito como uma, como uma média ponderada da mão de obra capital empregada no setor de tecidos, portanto, L tecido dividido por K tecido, então, que seria aqui, portanto, a relação entre mão de obra e capital, e no setor de alimentos, trabalho e alimentos dividido pelo capital utilizados para a produção de alimento. E aí nós temos essa primeira equação 5a1, né? Então, o L dividido por K, L trabalho, que é igual a LT dividido por, KT dividido por K, LT dividido por KT, mais KA dividido por K e LA dividido por KA. Então, aqui de tecidos e aqui de alimentos. Então, observe que os pesos nesta média, KT dividido por K e KA dividido por K, somam 1 e são as proporções do capital empregado nos setores de tecido e no setor de alimentos. Então, aqui a média e logo a proporção de capital. Já vimos que um determinado preço relativo do tecido está associado com uma determinada proporção salário-aluguel, desde que a economia produza tanto tecido quanto alimentos, que por sua vez está associada com níveis dados de emprego de mão de obra capital em ambos os setores. E aí aqui seria o trabalho de tecido dividido por capital utilizado em tecido e o trabalho de alimentos dividido pelo capital utilizado para produzir alimentos. Agora considere os efeitos de um aumento na oferta de mão de obra. Então, no caso L, na economia, em um determinado preço relativo do tecido. Então, se L dividido por K aumenta enquanto ambos, LT dividido por KT e LA dividido por KA, permanecem, portanto, constante. Para a equação 5a1, se mantém, então, aqui o quê? O peso sobre a maior proporção mão de obra capital deve aumentar, porque você estava supondo um aumento, portanto, do capital, um aumento do trabalho lá no começo, corrigindo, um aumento do trabalho, portanto, a proporção mão de obra capital, no caso do tecido, aumenta, dado que você aumentou a mão de obra. Isso implica um aumento do peso de KT, capital em tecido, dividido por K, e uma diminuição correspondente do peso de capital de alimentos dividido pelo capital. Lembrando que quando você tem mais mão de obra e essa mão de obra se desloca para o setor de tecidos, capitais também se deslocarão para o setor de tecido. Por isso que aqui implica um aumento do peso e uma diminuição no caso do capital usado por alimento dividido por capital, a média de capital. Assim, o capital se move do setor de alimentos, que é o que eu falei, para o setor de tecidos, uma vez que a oferta de capital total, o K, permanece constante nesse exemplo. Então, você desloca e aí você diminui a proporção de capital em alimentos em relação ao capital total. Além disso, como LA dividido por KA permanece constante, a diminuição, portanto, de KA proporcionalmente, também deve ser associado com uma diminuição no emprego da mão de obra, LA, no setor de alimentos. Então, se eu tenho uma expansão na quantidade de trabalhadores que se deslocam para o setor de tecidos, o setor de tecidos atrai mais capital, a quantidade de trabalhadores também no setor de alimentos diminui. Como a gente já tinha visto, e agora desenvolvendo muito mais o argumento, em torno dessa questão, ok? Isso mostra que o aumento da oferta de mão de obra em um determinado preço relativo do tecido deve ser associado com os movimentos de ambos, mão de obra e capital, do setor de alimentos para o setor de tecidos. A expansão da fronteira de possibilidade de produção da economia é tão inclinada em direção ao tecido que, a um preço relativo constante de tecido, a economia, neste caso, produzirá menos alimento, ou seja, os indícios dessa teoria revelarão que esta economia se especializará na produção de tecidos e não na produção de alimentos. Então, aí ela vai reduzir, portanto, a produção de alimentos, ok?
Eu acho que isso está claro. Claro que isso aqui é o apêndice, é preciso que você já tenha estudado, anotado, lido as questões teóricas do capítulo 5. Conforme a oferta de mão de obra da economia, portanto, aumenta, a economia concentra cada vez mais dos dois fatores no setor de tecido, que é mão de obra intensiva, mas também leva capital, arrasta capital para o setor de tecidos. Se for adicionado mão de obra suficiente, a economia se especializa, portanto, na produção de tecidos e, muito em breve, não produz mais alimentos. Nesse ponto, a proporção 1:1 entre o preço relativo das mercadorias PT dividido por PA e a proporção salário-aluguel WR, ela vai ser rompida. Novos aumentos da oferta de mão de obra L são então associados com a diminuição da proporção salário-aluguel ao longo da curva TT na figura lá 5.7 que a gente viu no capítulo 5. Mais uma vez, recorra, caso necessário, às suas notações ou assista mais uma vez a videoaula do capítulo 5. Um processo similar poderia ocorrer se a oferta de capital da economia aumentasse, novamente mantendo fixo o preço relativo das mercadorias PT dividido por PA. Enquanto a economia produz tanto o tecido quanto os alimentos, o que acontece? A economia ela responde ao aumento da oferta de capital, concentrando a produção no setor de alimentos, que é capital intensivo. Mão de obra e capital movem-se para o setor de alimentos. Agora, seria o oposto. Ou seja, se a economia vai agora responder a aumentos de capital, ela vai fazer o efeito inverso ao que a gente viu caso ocorresse um aumento de trabalhadores, oferta de trabalho. Nesse caso, esse mais capital é deslocado para o setor de alimentos e no setor de alimentos também vai atrair parte da mão de obra. A economia experimenta crescimento que é fortemente inclinado, portanto, para o setor de alimentos. A certa altura, a economia, neste caso, também se especializa no setor de alimentos e o relacionamento 1:1 entre o preço relativo de mercadorias, o tal do PT-PA, e a proporção dos salários W dividido por R é rompida mais uma vez, só que agora do lado do fator capital e do lado do setor de alimentos. Novos aumentos na oferta de capital K são, então, associados com o aumento da proporção salário-aluguel ao longo da curva AA na figura 5.7, que você também pode dar uma olhada. Então, lá na figura 5.7, a curva de alimentos e a curva de TT, elas vão aumentando a sua proporção em termos de produção, quando você tem, consequentemente, nesta economia, a ampliação de um determinado fator de produção que é intensivo deste produto. E isso vai, digamos assim, criando um círculo vicioso ou virtuoso de especialização da economia. Se aumenta a mão de obra, especializa-se em tecido, aumenta a quantidade de tecido, se especializa em mais tecido e daqui a pouco não produz alimentos. E quando é o capital, ocorre justamente o inverso, ok? Então esse é um apêndice bem curto, apenas 3 páginas, e que auxilia você aí no entendimento das teorias que foram abordadas no capítulo 5 do livro do Krugman.